Olá! Me dá um feedback aqui, por favor, se você tá me ouvindo. Oi, oi, oi. Me deem um ok aqui que vocês estão me ouvindo, por favor. Oi, Rafa. Gente, meu microfone às vezes não funciona. E aí eu queria que vocês me dessem um feedback, por favor, se vocês estão me ouvindo. Vamos falar hoje, tá tudo certo? Bom, deixa eu arrumar aqui, ouvindo tudo bem. Muito bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre dicas para regular a ansiedade. Foi uma sugestão que um de vocês me deixou aqui numa caixinha, foi um pedido. Então eu vim trazer um pouquinho de informação para vocês de como que vocês podem regular a ansiedade de vocês, tá? Oi, Luciane, oi, Cláudia, Maria, Emília. Boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre essa regulação da ansiedade, essa emoção que é tão importante pra gente, que a gente muitas vezes não gosta de sentir, mas que ela é muito importante, ela é necessária e não tem como a gente não ter, né? Porque muitos de vocês falam, ai, Nara, mas eu não queria sentir ansiedade. Não tem como, gente, não tem como a gente não sentir ansiedade. Então, o que a gente precisa fazer é entender a nossa ansiedade, aceitar que a gente tem ela, trabalhar com ela, né, regulando. E aí é nesse ponto que eu vou falar. Então, o meu slogan é exatamente esse: entender, aceitar e regular. Oi, prima, você por aqui. Que bom, Lídia, bem-vinda. Então, a gente vai falar sobre isso, tá? O que eu queria começar, então? Já vamos pro conteúdo aqui. O que eu quero conversar, então, com vocês? Antes da gente pensar na regulação, como eu falei, a gente tem que pensar no o que eu tenho. Eu tenho uma ansiedade patológica, né, um transtorno ansioso, ou eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho ansiedade, mas essa ansiedade ela tá num nível que eu consigo viver bem. O que vai diferenciar uma coisa da outra? E aí eu já pego o gancho aqui para te fazer o convite, que aqui no meu perfil tem um linkzinho em azul do Linktree. Esse linkzinho tem uma das opções, quando você clica nele, ele abre várias abinhas, tá? E uma delas é o teste de ansiedade, para testar o nível da sua ansiedade. Então, se você quer saber se você tem uma ansiedade que já está no nível moderado a grave, faça esse teste para você já poder também entender um pouquinho do que você tem, tá? Então, você precisa identificar isso, identificar se o seu nível de ansiedade é um nível aceitável, um nível que você consegue viver, que você tem uma funcionalidade na sua vida, ou se você tem um nível de ansiedade que já está no nível de sofrimento muito alto, que você já não consegue mais ser produtivo, que você não consegue mais trabalhar por conta da ansiedade, tá? E o trabalhar que eu digo não é somente uma questão de trabalhar no trabalho, tá? É o trabalhar do viver, é o conseguir funcionar, é o ter uma boa convivência com a família, é conseguir ir no supermercado, é conseguir fazer as suas coisas, é fazer o que você tem desejo. Isso que é conseguir trabalhar com ansiedade, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é começar a se olhar, é começar a se perceber. O que eu tenho, quando que isso aparece, que tipo de sintomas eu tenho, e aí a gente pode dividir esses sintomas no nível cognitivo, no nível físico, emocional e comportamental, tá? Então a gente precisa avaliar todas essas categorias, todas essas variáveis. Então, como que está a minha ansiedade? Eu penso coisas muito ansiosas, o conteúdo do meu pensamento é um conteúdo. Será que isso vai acontecer? E se isso vai acontecer? E se isso acontecer, o que vai acontecer? E aí eu fico nesse ciclo de pensamento acelerado, de pensamentos, de previsões negativas do futuro, tá? Pensando tudo isso, eu sinto ansiedade.
Eu tenho sintomas físicos, como por exemplo, uma taquicardia, o coração está acelerado, né, o tempo inteiro, palpitações o tempo inteiro. Eu tenho dores de estômago, eu tenho sudorese, a minha mão fica suando o tempo inteiro. Então, como que é quais são as minhas reações físicas quando eu me sinto ansioso? Quando que elas aparecem e em que intensidade essas reações aparecem, tá? No nível emocional, se eu me considero uma pessoa muito irritadiça, se eu me considero uma pessoa muito nervosa, muito insegura, então são aspectos emocionais da ansiedade, são sintomas emocionais. E no nível comportamental, nós temos dois principais comportamentos de pessoas ansiosas, que são aquelas pessoas que evitam e que se esquivam, né? Elas fogem da situação ou elas se esquivam de situações que são ameaçadoras para ela, que ela acha que ela não vai dar conta. Então ela prefere se esquivar ou ela prefere fugir dessas situações. Então são esses os componentes dos sintomas da ansiedade para você avaliar, tá? Se você quiser saber mais, eu cito mais exemplos em alguns posts que eu tenho aqui no meu perfil. É só você dar uma procurada lá atrás no meu perfil que vai ter alguns dos sintomas, tá? E aí eu linko lá um pouco mais de exemplos. E qualquer dúvida também você pode me mandar aqui no direct que eu vou ter o maior prazer de te responder, tá? Então, eu identifico os sintomas, eu vejo se esses sintomas eles estão no nível de intensidade que está atrapalhando a minha funcionalidade. Eu estou deixando de fazer coisas por conta da minha ansiedade, eu estou me esquivando, eu tô paralisado, não estou conseguindo caminhar porque eu estou muito ansiosa. Então, talvez seja a hora de você pedir ajuda profissional, a procurar um psicólogo, a procurar um psiquiatra para você fazer um tratamento mais completo, tá? Josi, como eu faço para controlar uma crise? Eu vou falar para vocês algumas dicas, tá? Mas como que é o funcionamento da sua crise? Quando você está em crise, o que acontece com você? A primeira pergunta que você tem que se fazer é essa. Você sabe identificar os sinais de quando você está entrando em crise? Você consegue perceber em você uma palpitação ou um pensamento ou é alguma situação que sempre que acontece essa situação você costuma ter o desencadear da ansiedade? Então você precisa analisar, tá? Que é essa parte que eu tô te dando algumas opções aqui para você pensar, para você avaliar, de identificar os seus sintomas. Identificando os sintomas, você vai para essa fase que eu acabei de te dizer. Você vai entender o seu funcionamento, você vai entender o que te deixa ansioso, como que você funciona quando você está ansioso, que situações que você costuma presenciar, viver, que te deixam ansioso. E aí você vai conseguir buscar ferramentas para trabalhar melhor com isso, tá? Lembrando que a gente não tem uma receita, uma fórmula mágica, tá? O que a gente tem é um repertório de ferramentas que a gente vai testando no paciente de acordo com o perfil dele. Testando nele, ele vai vendo a eficácia de um e de outro, ele vai se adaptando a um e outro, e aí ele vai usar mais essas ferramentas. Mas na terapia a gente acaba ensinando um repertório um pouco maior de ferramentas para o paciente lidar com a ansiedade, tá? A partir disso, o que eu queria também frisar muito para vocês é que quando a gente se percebe ansioso, a gente não pode ou não deveria brigar com a nossa ansiedade. Parece meio doido falar isso para vocês, né? Mas quando a gente aceita a nossa ansiedade, a gente costuma melhorar muito mais, porque eu acabo não brigando com algo que eu não tenho controle. Lembrando que a ansiedade, ela é cíclica, né? Então, a ansiedade, ela tá aqui, né? A gente tem, todo mundo tem o tempo inteiro, então a gente tá aqui num nível normal de ansiedade. Acontece alguma coisa na minha vida, eu tenho um pico de ansiedade. Desse pico, ela vai cair, porque ela não sobe eternamente. Ela sempre vai cair. Então, é algo muito bom para você pensar na aceitação. Que quando você está no nível de subir, você fica mentalizando, tudo bem, eu estou sentindo ansiedade, ela vai chegar até o nível mais alto e depois ela vai começar a descer, ela vai começar a cair e vai ficar tudo bem,
tá? Então você aceita que você está sentindo aquilo, você não tente brigar quanto a isso. E eu costumo sempre dar um exemplo para demonstrar o porquê que a gente tem que aceitar, que é fazer uma pergunta para você. Não pensa num elefante rosa. Se eu falo pra você, não pense nisso, não pense no elefante amarelo, não pense no elefante rosa, a primeira coisa que vai passar na sua cabeça é essa imagem, né? Você vai lembrar, você vai pensar, você vai criar um elefante rosa na sua cabeça. Então, quando você pensa, não quero sentir ansiedade, eu não quero sentir ansiedade, na verdade o que você está fazendo é só reforçar que você está com ansiedade, que você está tendo tudo aquilo. Então, quando você passa a pensar, tudo bem, eu estou ansiosa, isso vai passar, o que eu vou fazer com isso agora é um pensamento, uma postura diferente, tá? Que vai ser mais produtiva, que vai ser mais positiva para você, quando você conseguir conduzir isso com algumas das ferramentas aqui que eu vou passar para vocês, tá? Josi, qualquer coisa que eu vá fazer, já fico ansiosa querendo que aconteça logo. Sinto falta de ar, uma angústia com vontade de chorar. Sim, então assim, você está antecipando as situações, né? Então você está fazendo previsões do futuro. O que você pode tentar controlar é, quando você se perceber fazendo essas previsões do futuro, é você se ater ao presente. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como é esse futuro, mas eu vou curtir o meu momento presente, eu vou ficar com a minha atenção no meu presente. E aí você tentar se ocupar de coisas para você fazer que vai te ajudar a se manter aqui no presente, não lá no futuro, tá? Bom, então a gente falou aqui de identificação de sintomas, de entendimento do seu funcionamento, da aceitação da ansiedade normal, da patológica, né? Lembrando que tem um teste aqui para vocês fazerem, para vocês realizarem, que vai te ajudar a identificar se a sua ansiedade ela tá num nível normal, aceitável, tá? Ou se ela já está num nível moderado a grave, que já é indicado que você busque ajuda. Esse teste está disponível tanto no meu canal do Telegram, quanto no meu perfil, no linkzinho ali do Linktree, tá? Estou tratando ansiedade, pânico e depressão e não sei como controlar, mesmo pensando coisas boas. Cristininha, porque não é pensando em coisas boas. Simples assim. Você não tem que pensar em coisas boas, você tem que pensar em coisas realistas, tá? A ansiedade está ligada a nervosismo, meu coração já disparou sem eu estar nervosa, eu tenho ansiedade. Viviane, acho que é esse, né? Viviane, ansiedade e nervosismo é a mesma coisa, é só um nome diferente, tá? Coração disparado é um sintoma físico da ansiedade. E meu coração já disparou sem eu estar nervosa, é porque o coração dispara. Às vezes, se você sobe 10 lanças de escada numa velocidade maior, vai disparar do mesmo jeito, tá? Então, eu falei agora dos sintomas que você pode buscar, são sintomas cognitivos, físicos, comportamentais e emocionais. Então, depois, assista a live de novo se você não tá aqui desde o início, que você vai entender ali como que funciona esses sintomas, e tem também posts no meu perfil que você pode procurar para buscar os sintomas e conseguir identificar em você, tá bom? Se você já sabe que tem ansiedade, Viviane, então você já tá com meio caminho andado, né? Você já tem um nome para isso, agora é agir com isso, é agir mesmo estando ansiosa, tá? Isso que eu falei aqui agora pra Cristininha, na questão da base na realidade, é algo, gente, que muda a vida dos ansiosos, tá? É uma dica praticamente assim, uma dica muito básica, muito simples, mas que é a base pra gente se reestruturar, pra gente pensar de uma forma diferente diante das situações. Por que eu digo isso? Porque quando a gente começa a pensar de forma ansiosa, a gente está catastrofizando, a gente está colocando a situação que a gente vê, entende como ameaçadora, como se fosse a pior coisa do mundo, como se essa coisa fosse certeira, fosse assim, ó, tipo, vai acontecer, a probabilidade é muito grande disso acontecer, mas na verdade é só um pensamento ansioso,
tá? Então, a dica que eu queria dar, que é uma dica de ouro para vocês, é traga os seus pensamentos para o nível do realismo. Então, não maximizem o medo, não maximizem as preocupações de vocês. Tragam isso para um nível de realidade, pensando em qual a probabilidade desse meu medo, desse pensamento se concretizar, realmente acontecer, tá? Se respondendo essa pergunta você falar assim, a probabilidade é alta, então ok, você vai ficar ansioso por um motivo real. Agora, 99% das vezes costuma ser um medo exagerado, tá? Catastrófico, pensando assim na pior hipótese possível, e esse medo tem baixa probabilidade de acontecer. Aliado a isso, eu ainda tenho que dizer para vocês o seguinte: quando a gente faz uma maximização do nosso medo, da ameaça, do perigo, a gente também faz uma minimização da nossa capacidade, das nossas competências em enfrentar essa situação. Então você se vê de uma forma distorcida, como se você não fosse capaz, como se você não fosse bom, como se você não fosse competente para resolver um problema, para resolver e enfrentar uma situação, o que costuma também ser distorcido, tá? Então, o trabalho que vocês precisam fazer é começar a questionar os seus pensamentos. É não trazer o seu pensamento como se fosse uma verdade absoluta. Então, os nossos pensamentos são só pensamentos. Ele tem que estar no nível de realidade. Eu tenho que pensar em qual a probabilidade dele acontecer e eu tenho que pensar em qual é o meu repertório, quais são as minhas ferramentas para lidar com esse medo, com essa ameaça, com esse perigo que eu enxergo na situação. Então, quando você traz aquela situação que você colocou no nível de perigo muito alto, você traz ela para o nível realidade. Trouxe para o nível de realidade, você traz a sua competência que você tinha colocado aqui também no nível mais baixo, como se eu não fosse capaz, eu não fosse competente. Você traz isso para o nível de realismo, você equilibra. E aí você consegue enfrentar, tá? Então, eu preciso que vocês pensem dessa forma. Qual a probabilidade? O que de pior vai acontecer? Uma outra pergunta que você pode pensar. Se você já não está pensando o pior, o que de pior pode acontecer nessa situação? E o que eu posso fazer nessa situação para evitar que isso aconteça? Ou como eu posso reagir diante dessa situação que eu imagino que vai acontecer, tá? A probabilidade é baixa, então eu posso relaxar, eu posso não ficar no modo de alerta, né, tão forte assim, porque a ansiedade ela ativa isso na gente, né, aquela sensação de luta ou fuga. Então eu vou lutar ou eu vou fugir da situação, tá? Ou uma terceira situação que é a paralisação. Então, diante de uma situação ameaçadora, uma situação muito perigosa, na minha interpretação, ou eu vou lutar, ou eu vou fugir, ou eu vou me paralisar. Eu vou congelar, tá? Deixa eu ver. Tinha mandado alguma coisa aqui. Tenho medo de sair sozinha, andar de ônibus, tenho falta de ar, coração dispara, às vezes eu fico irritada e depois eu choro. Roberta, então, ó... Roberta, a gente precisa entender o seguinte: qual é o seu medo de andar de ônibus? Aqui é a situação, andar de ônibus. O que você pensa quando você fala, eu preciso andar de ônibus? Então eu penso, o ônibus vai bater, alguém vai encostar em mim, eu vou ser assaltada, você vai pensando em tudo isso. Aí você vai se questionar, qual a probabilidade disso acontecer? Então, qual é a probabilidade de todas as catástrofes que eu imaginei ao andar de ônibus acontecer? De 100 ônibus que saem todos os dias, quantos ônibus sofrem essas ameaças, esses perigos que eu tenho medo? E aí você vai trazendo isso para um nível de realismo, tá? E aí você vai pensar, o que eu posso fazer diante de uma situação dessa? Então eu posso andar com o mínimo de dinheiro na bolsa, eu posso andar com uma bolsa muito discreta, eu posso andar com a bolsa aqui na minha frente. Diante de uma situação de acidente, de um meio de acidente, eu vou evitar andar num ônibus lotado, que eu fique de pé sem conseguir me segurar.
Eu vou sentar no ônibus, vou pesquisar qual que é a parte mais segura do ônibus, se é na frente, no meio ou atrás, e vou tentar sempre sentar nesse lugar no ônibus. Enfim, você vai pensar em soluções para o seu problema, tá? Então, você precisa identificar quais são os seus medos, quais são os seus pensamentos, trazer isso para o nível de realidade e pensar na solução para esse problema, tá bom? Deixa eu ver aqui que tinha mais alguém falando. Quando o medo é de fazer algo com sua vida, o que fazer? Como assim, Aldilene? O medo de fazer algo com a sua vida, de tomar decisão? Roberta, quando enfrento os meus medos, me sinto cansada e sem energia. Ok, é isso aí. Você despendeu uma energia para você conseguir enfrentar o seu medo, tá? Então, quanto mais você fizer isso, menos você vai sentir. O que acontece? Nas primeiras situações de exposição, você vai despender uma energia, uma força, um empenho muito grande, você vai ficar ainda hipervigilante. Mas com o passar do tempo, você vai se acostumando. Então, quanto mais você se expõe à situação, menor fica a intensidade desse medo, tá? Então, uma das técnicas que a gente usa, por exemplo, uma pessoa que tem medo de andar de elevador, por exemplo, é expor ela a um elevador, é fazer com que ela fique vendo o elevador subindo e descendo e vendo que não está acontecendo nada. E se o elevador parar porque acabou a energia ou por qualquer coisa, o elevador parou, o elevador continuou a andar, tá? Assim que voltou. Então, você vai se expondo a esse medo, você vai se expondo a essa situação até que ela fique comum, normal para você, tá? É todo um trabalho que, se ficar muito difícil para você, busque ajuda, tá? Oi, Tinara, oi, Cris, oi, pessoal, tem mais gente aqui entrando. Aldilene, de fazer algo contra a sua vida, você tem medo de você se ferir? É você se ferir ou algo acontecer com você e você morrer, Aldilene? Porque dependendo do que for, se você tiver medo de fazer algo contra você, você precisa buscar ajuda imediatamente, tá? Agora, se você tiver medo de que algo aconteça contra você, de alguém atentar contra a sua vida, né, numa situação comum, não que você esteja passando por uma situação de abuso, por exemplo, aí a gente precisa entender também qual é a realidade, qual o que tem aí de conteúdo nesses pensamentos, nessa ameaça, tá bom? Bom, tá muito difícil de você se expor andando de ônibus, por exemplo, nessa situação que eu tava comentando. O que você vai fazer para minimizar o impacto de você estar se expondo? Então, você vai sempre fazer um controle, você vai ter uma âncora, vamos chamar desse nome. A gente vai ter uma âncora na nossa respiração. Então, você vai se expor a uma situação que você sente ansiedade, e aí você, sempre que estiver diante dessa situação, você vai começar a fazer uma respiração. Então, sempre que você tiver com os pensamentos, você vai tentar mudar o foco do seu medo para a sua respiração, tá? E aí você coloca a sua mão bem debaixo do peito, aqui, tá? No início da barriga, e vai fazer a respiração diafragmática, que também tem um vídeo no meu IGTV explicando, tá? Então, você coloca a mão aqui, bem debaixo do peito, e a sua barriga, deixa eu afastar um pouquinho, a sua barriga, ela tem que elevar. Então, você tá assim, tá numa posição confortável, sentada ou deitada, e você vai fazer. Entenderam? A barriga cresce igual a barriguinha do bebê quando ele nasce, tá? A barriguinha fica subindo e descendo. Então, você vai respirar. Inspira contando 1, 2, 3. Expira contando 1, 2, 3. E aí, você vai ancorar a sua atenção na sua respiração, tá? Você pode fazer isso todos os dias, várias vezes ao dia. Você pode já se treinar a respirar dessa forma, porque isso só tem a ganhar, não vai te prejudicar em nada, tá? Então, se você é uma pessoa ansiosa, faça o treino de respiração diafragmática todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia.
Na situação ansiosa, vai ser mais fácil de você utilizar essa técnica porque você já treinou, ok? Então, treine essa respiração sempre que você for se expor, por exemplo, lá andando de ônibus, tá bom? Ou quando você tiver com os pensamentos e começar a sentir sintomas físicos, você também pode fazer. Eu tenho medo de infarto. Já fiz vários eletros e não dá, mas quando meu coração acelera, não dá nada. Mas quando meu coração acelera, você deve ter muito medo de infartar. Bom, se você já fez os seus exames clínicos e não acusou nenhuma anormalidade aí, então a gente precisa investigar essa questão dos seus pensamentos. O que você pensa para isso? Se tiver numa intensidade muito alta, aí é hora de você buscar ajuda, tá? Me disseram que pingar gotinhas de óleo de lavanda no travesseiro é bom para acalmar e ter um sono melhor. É isso? Você pode indicar algum chá para tomar antes de dormir? Viviane, psicólogo não pode indicar pelo nosso conselho de ética. A gente não pode, nós somos proibidos até água com açúcar, tá? A gente não pode indicar. Então, se você quer uma resposta para os seus questionamentos aqui de chá, de ervas, de florais, de qualquer coisa assim, eu não posso te validar isso, tá? Porque não estudei para isso, tá bom? Bom, então assim, a gente tá falando em questões de investigar os nossos pensamentos, de buscar evidências que validem o meu pensamento para trazer ele para o nível de realidade, tá? Eu tenho que agir, eu tenho que enfrentar mesmo se eu estiver ansiosa. Então, se eu estou ansiosa com a possibilidade de andar de ônibus, eu tenho que trazer à tona todos os meus pensamentos, quais são os meus medos, por que eu enxergo o andar de ônibus como uma ameaça. Diante desse pensamento, eu vou começar a buscar evidências. O que eu tenho de prova real de que o meu pensamento é verdadeiro? O que eu tenho de prova real de que o meu pensamento é falso, tá? Essas provas vão sustentar eu trazer o meu pensamento para o nível de realidade. Lembrando que vai ser muito mais fácil você pensar em provas que sustentem o seu pensamento, tá? Provas que fazem com que você acredite mais ainda no seu medo. E você precisa ser fiel com você mesma e pensar em provas contra também, com o mesmo empenho, com a mesma intensidade que você buscou as provas a favor, tá? Tive crise de ansiedade, coração acelerado e só passou quando tomei o remédio que a médica psiquiatra passou. Roberta, então, assim, talvez seja a hora de você fazer uma terapia para você conseguir identificar tudo isso aqui que eu tô te falando, tá? Eu ensino, gente, tudo isso que eu tô falando para vocês de uma forma muito mais detalhada, como se faz o passo a passo, literalmente, no meu curso, tá? No curso Descomplicando a Ansiedade. Nesse curso eu explico, eu dou técnica, eu ensino, eu tô lá diariamente tirando todas as dúvidas dos alunos. Então, se vocês quiserem, né, o curso deve abrir daqui a alguns dias, é só colocar o seu nome na lista de espera, que tá no Linktree também, ali no meu perfil. Deixa o seu nome na lista de espera, que assim que eu abrir as vagas, eu entro em contato com você e as vagas ficarão abertas somente por 24 horas, tá? Então vai ser a última turma que eu vou abrir para o meu curso, que acontece aqui no Instagram mesmo, mas no Instagram fechado do Descomplicando a Ansiedade. Então, se você tiver interesse em entender melhor tudo isso aqui que eu tô falando para vocês, eu te convido a deixar o seu nome na lista de espera e fazer parte dessa turma, tá bom? Busquei todas as evidências, gente, aí eu vou trabalhar com o nível de realismo, né? Buscando as evidências, trabalhando no nível de realidade, com a probabilidade real daquela situação acontecer. Eu vou pensar nas minhas competências, nas minhas habilidades para lidar com essa situação, para lidar com esse medo. E aí eu vou agir, eu vou me expor a essa situação, tá? Vou me expor fazendo treino de respiração diafragmática, continuando respirando, modificando meu pensamento com base nas evidências, ancorando na minha respiração para buscar evidências contra o meu pensamento, tá? Já que vai ser muito mais fácil eu
acreditar no que em todos os meus medos, né? Que a gente faz um processo, uma distorção cognitiva chamada abstração seletiva. Quando a gente está ansioso, a gente abstrai de toda a situação que está acontecendo com a gente, aquelas situações que a gente enxerga como mais ameaçadora. Então, eu preciso fazer um esforço para buscar evidências contra esse meu medo, tá? Esse pensamento que eu sinto medo. Então, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar mesmo com ansiedade. Eu vou em busca, eu vou enfrentar, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Lembrando, reforçando mais uma vez, se tiver muito difícil, se tiver muito intenso esse medo, se você não conseguir fazer isso, se você se paralisar diante dessa situação, ou se você estiver se esquivando muito, não deixe de procurar ajuda, gente. Ah, Niara, mas eu não quero sair no meio de uma pandemia, eu tô com medo. Eu só atendo pacientes online, eu não atendo mais pacientes presenciais. E tem uma infinidade de outros profissionais no mundo, no Brasil, atendendo somente online. Então, se você precisa de ajuda, se você já está num nível de sofrimento muito alto, não deixe de buscar, tá? Ai, Glória! Glória tá aqui, ó, minha aluna. O curso é maravilhoso, muito agregador e com um ótimo preço. Exatamente. Última chance aí, né? Última chamada para entrarem. Eu fico achando que os meus exames estão errados. Daniela, aí você se questiona. Qual a probabilidade dos meus exames estarem errados? Por que alguém erraria no meu exame? De todos os exames que todo mundo faz, quantas pessoas já tiveram um diagnóstico errado no exame? E aí você vai questionar. Entende como é pegar um pensamento que a gente aceita como uma verdade absoluta e quebrar ele e começar a minar a força que ele tem? É isso que vocês precisam fazer, gente. É através desse questionamento que vocês vão começar a flexibilizar isso e a conseguir ficar funcional, tá? Conseguir reagir a essa ansiedade, tá? Síndrome do pânico e ansiedade são a mesma coisa? Não, Josi, não são a mesma coisa. Síndrome do pânico é uma patologia, um transtorno que está dentro dos transtornos ansiosos, tá? Ansiedade é uma emoção que todo mundo tem. Nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, que é um outro transtorno que está na categoria dos transtornos ansiosos, junto com a síndrome do pânico. Então, a gente tem a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, as fobias específicas, as fobias sociais. A gente tem outros transtornos aí, mas são coisas diferentes, tá? A ansiedade, ela está dentro do pânico e a ansiedade é uma emoção que todo mundo tem, tá bom? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida de vocês aqui. É isso. Gente, então assim, o que eu queria passar para vocês, só fazendo um breve resumo aqui de tudo que eu falei agora. Identifiquem os sintomas ansiosos que vocês têm, entendam o seu funcionamento, entende como que funciona a ansiedade, quais são as situações ou os momentos que você costuma ter o gatilho. Aceite que você tem ansiedade, que não tem como mudar esse cenário. Você é ansioso, todo mundo tem ansiedade como emoção. Lembrem do elefante rosa, né? A aceitação, ela vem de quê? De que se eu não quero pensar na ansiedade, é quando eu mais vou pensar. Quando eu não quero sentir ansiedade, é quando eu mais vou sentir. Quando eu penso que eu não quero pensar no elefante rosa, é a hora que eu vou realmente pensar no elefante rosa, tá? Distinguam entre a ansiedade normal da ansiedade patológica, são coisas diferentes, tá? Para você validar isso daí, para você verificar qual que é o nível da sua ansiedade, vai lá no meu perfil que tem um teste para você fazer, que você vai saber se você está com um nível exagerado, nível aumentado de ansiedade que precisa de ajuda ou se você está no nível ainda normal, tá? Busquem uma realidade, busquem o realismo para vocês se apegarem no realismo. Então, não maximizem o medo e não minimizem as suas competências, tragam os dois para o nível de realidade, tá? Pega aquela situação que você acha que é muito ameaçadora e traz ela para o nível de ansiedade, buscando evidências para sustentar ela aqui no nível de realidade. E busquem evidências também das suas competências e das suas habilidades para você também não minimizar a sua capacidade de enfrentar. Tragam os dois para o nível de realismo, tá?
Busque evidências, então, da sua parte, né, das suas competências, da situação ser ameaçadora, qual a probabilidade dessa situação, desse meu medo se concretizar, se efetivar. Se essa probabilidade for baixa, então eu estou distorcendo essa situação e aí eu preciso realmente me reestruturar, modificar a minha forma de pensar, de interpretar essa situação. E haja, faça, se exponha, mesmo que ansiosa, treinando a sua respiração diafragmática e pensando em todas as evidências, tanto as evidências contra quanto as evidências a favor, para se sentir ou não ansioso, tá? Então você vai agir, você vai se expor, mesmo que ansioso. Lembrando que quanto mais você se expõe, mais fácil deve ficar, tá? Se não estiver acontecendo isso, busque a ajuda de um profissional. Quer ver um exemplo muito clássico aqui para quem dirige, para quem tem CNH? É quando a gente pega o carro pela primeira vez. Primeiro dia da autoescola, primeiro dia que alguém está te ensinando a dirigir. Você treme da cabeça aos pés, né? Ou pode acontecer isso de você tremer, se você é uma pessoa ansiosa, você vai tremer da cabeça aos pés com medo de bater aquele carro. Você vai fazendo a primeira aula, a segunda aula, depois, no dia da sua última aula, você já está muito mais confortável. Depois que você pega a sua CNH provisória, você passa a dirigir um dia, outro dia. Se você pegou o carro 10 vezes no mesmo dia, a 10ª vez você já está tirando de letra, você já está com seu nível de ansiedade muito mais controlado. Por quê? Porque você se expôs, porque você foi dirigindo, até que aquilo ali está se tornando algo mais comum, mais normal para você. Então, assim, quanto mais você se expor, mais você vai se sentir confortável, porque você vai constatar que os seus medos, as suas ameaças não estão se concretizando, tá? Então você precisa buscar isso. Se você não enfrenta, se você só se esquiva ou só foge das situações, você não consegue ter esse repertório. Você não consegue pensar de forma diferente, porque você vai estar sempre com foco na sua ameaça, tá? Então, se eu tenho medo de dirigir porque eu vou bater o carro e por isso eu não dirijo, eu não vou me provar que eu não vou bater o carro, que a probabilidade de eu bater o carro é mínima se eu estiver atenta, tá? Eu preciso me expor, eu preciso pegar o carro e sair. Eu vou dar uma volta, vou e volto na rua, vou e volto no quarteirão, vou e volto no mercado, vou e volto na faculdade, vou e volto pro trabalho. E até que daqui a pouco eu vou estar conseguindo dirigir até na estrada, tá? Então, a exposição, ela tende a diminuir, ela trabalha a seu favor, diminuindo a sua ansiedade, tá bom? Então é isso, gente. Esse é um resumo aqui do que eu trouxe para vocês, para ajudá-los a regular a ansiedade de vocês, para provar para vocês que é possível sim vocês aceitarem e regularem a sua ansiedade. Se tiver muito difícil, não deixem de buscar ajuda, gente. Não é um bicho de 7 cabeças, é algo que realmente ajuda e muda a nossa vida, muda o curso da nossa vida, tá? Faço novamente o convite para vocês, se vocês gostaram do conteúdo que eu trouxe aqui hoje, se vocês gostam do conteúdo que eu trago diariamente para vocês através dos posts, das respostas que eu dou nas caixinhas, venham para o meu curso. Como eu falei, essa é a última turma que eu vou abrir para esse curso aqui no perfil do Instagram mesmo, no perfil fechado do Descomplicando a Ansiedade. É um curso de um valor muito acessível, você com certeza tem possibilidade de entrar, tá? Eu não tenho dúvidas disso, e que vai agregar muito para você, tá? Eu tô encerrando o primeiro mês de curso, então nós temos lives semanais, e eu faço um acompanhamento diário com os meus alunos para tirar todas as dúvidas. Então, se você se interessa em fazer o curso, se você se interessa por esse conteúdo, quer mudar a sua vida, eu te convido fortemente a colocar o seu nome, os seus contatos na lista de espera, que assim que eu abrir o curso, daqui a alguns dias, eu vou entrar em contato com você e você não pode perder essa oportunidade, tá bom? Gente, então é isso. Um beijo, boa noite, bom descanso. E precisando de qualquer coisa, eu tô por aqui. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas aberta agora, e aí quem esteve ou está por aqui, tiver alguma dúvida e quiser deixar mais alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida, quer falar qualquer coisa, é só colocar ali na caixinha, tá bom? Obrigada, gente, um beijo e até mais!